Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Florescer Tarô. Meu nome é Silvia e hoje nós vamos aqui para mais uma tiragem de tarô. Nessa tiragem de hoje nós vamos ficar sabendo aí a situação de vocês em 10 cartas. Então desde agora já mentalize a pessoa aí para trazer a energia dele ou dela aqui para nossa tiragem. Gente, ontem eu não gravei, né? Ontem vocês ficaram sem vídeo aí, mas é porque ontem eu não estava me sentindo muito bem, tá? Então, assim, não precisam de ficar preocupados, porque agora tá tudo melhor, assim. Mas ontem eu não tava muito legal. E vocês sabem que quando eu não tô muito legal, eu prefiro não vir, né? Por quê? Porque eu não vou vir aqui para trazer uma energia ruim para vocês. Essa não é a minha intenção. Então, se eu não tô vibrando bacana, se eu não tô numa energia legal, eu prefiro não vir. Hoje eu vim porque eu acordei bem melhor, acordei me sentindo mais tranquila aí, né, com a vibração melhor. Então, eu tô vindo aqui para trazer essa tiragem para vocês, tá? Então, quem me acompanha há muito tempo já sabe disso, né? Já sabe que quando eu não tô bem eu não apareço, mas é isso, para vocês que chegaram por agora aí, quando eu não tô muito bacana eu não venho, tá? Porque eu realmente quero transmitir uma energia boa para vocês e se não for para acontecer isso, eu prefiro nem vir, tá bom? Então é isso, veja aqui com qual pedrinha você mais se conectou desde a hora em que você abriu o vídeo aí. Pedra de número 1, Pedra da Lua. Pedra de número 2, Jadeíta. E a pedra ônix de número 3. Ela tá manchadinha assim, mas ela é escurinha, tá, gente? Eu coloco desse lado porque como o fundo é escuro também, senão vocês não conseguem enxergar ela. Mas vejam aí então qual foi aquela pedra que mais te atraiu, que eu vou dar início aqui. Você pode pausar o vídeo para escolher a sua opção ou pode escolher também enquanto eu embaralho as cartas, tá bom? Vamos lá então. Eu já vou dar início aqui à opção de número 1, tá? Qualquer coisa vocês pausam aí. Porque eu vou ter que embaralhar várias vezes. Então, vamos primeiro ver uma carta que represente a sua energia, a energia do consulente. Dois de espadas. Uma carta que represente a energia da pessoa que você está mentalizando. Cinco de copas. A situação de vocês. Sete de paus. Dois de paus. E ás de ouros. Os desafios que envolvem essa relação. Nove de ouros, rei de paus e arcano da justiça. E vamos agora para a conclusão. Pagem de espadas e o conselho. Nove de copas. Vamos lá então para quem se conectou aqui com a opção de número 1, Pedra da Lua. Bom, gente, aqui eu acredito que a maioria que se conectou com essa opção aqui não tá muito bem não com essa pessoa que mentalizou. Como se as coisas não estivessem muito bacana não, tá? Então, se o seu caso é de vocês estarem bem, de vocês estarem juntos, provavelmente essa opção aqui não é a sua.
Talvez você se conectou aí com a opção errada, né? Ou ficou em dúvida entre duas, aí você pode ouvir essa e ouvir outra, tá? Que às vezes pode ter mensagem para você nas duas opções também. Mas por que eu tô dizendo isso daqui? Porque aqui, olha só, na energia do consulente já saiu logo um 2 de espadas ali. Né? Uma pessoa que nesse momento agora pode se sentir aí um pouco fechada em relação ao outro. Então eu não vejo você muito bem em relação a essa pessoa, não. Né? Então talvez você esteja passando por um momento em que você se sente um pouco fechada, um pouco na defensiva, né? Com medo de algumas coisas. Então eu vejo sim essa energia um pouco complicada aí. E da pessoa em relação a você, do mesmo jeito. Né? Saiu aqui, olha, 5 de copas. O 5 de copas é uma carta que me traz uma energia complicada também. Uma energia de dor, de um momento um pouco difícil, de uma pessoa que pode estar arrependida em relação a algumas coisas que fez, que pode estar vivendo um momento de um certo luto emocional, vamos dizer assim, né? Olhando para aquilo que foi perdido e se arrependendo, doendo em relação a algumas coisas. Então eu vejo duas pessoas que não estão muito bacanas aqui não. Por isso que eu disse que aqui é improvável que vocês estejam juntos, tá? Porque a energia não tá muito voltada para essa união aí não. Tá mais uma energia um pouco complicada de um em relação ao outro, tá bom? Bom, a situação de vocês saiu o 7 de paus, o 2 de paus e o Ás de ouros. Aqui eu vejo que são duas pessoas um pouco teimosas, vamos dizer assim, né? Dois teimosos aí. Então, eu vejo que, como é que eu posso dizer? Talvez um de vocês possa defender firmemente a convicção que tem em algo, e aí o outro também quer defender a sua, né? Sempre achando que tem razão, e eu vejo isso de ambos os lados, viu, gente? O 2 de paus vai me mostrar aqui que essa energia parte dos dois lados aí, não é só de um, não. Então eu vejo que vocês podem ser muito firmes, olha o Ás de ouros aqui, né? Eu vejo muita firmeza na convicção, sabe? Só que talvez vocês podem ter convicções diferentes. E aí um fica firme em uma coisa, o outro fica firme na outra coisa e vocês meio que não conseguem se acertar. Né? É como se fosse um conflito de duas vontades diferentes. E cada um defendesse com unhas e dentes a sua convicção, defendesse aquilo que acredita. Então eu vejo muito forte essa energia na situação de vocês aqui, tá? Então eu vejo que talvez um ponto aí seja essa questão da teimosia, e por isso que essa situação nesse momento agora pode estar um pouco complicada aí para ambos os lados, tá? Por não saber lidar com isso de forma, como é que eu posso dizer? De forma, às vezes, tentar enxergar, né, a visão do outro de uma forma diferente. Mas não, aqui eu vejo meio que um conflito mesmo de cada um defendendo o seu, nesse momento aí. Aí aqui nos desafios saiu 9 de ouros, Rei de paus e Arcano da Justiça. A Justiça, ela me traz muito forte essa energia de... Como é que eu posso dizer? De também, muitas vezes, acreditar que está certo diante de uma situação, né? Porque a justiça, ela vem com aquilo que realmente é, só que ela vem com muita frieza. Ela vem com muita racionalidade. E aqui nós estamos falando de coisas do coração, nós estamos falando de amor, né? Então, a justiça aqui vem como um desafio, né? Um desafio conseguir lidar com questões amorosas de uma forma não tão racional assim. Talvez tentando ter o equilíbrio entre o racional e o emocional, que é muito importante. Né? Então a justiça vem nos trazendo essa necessidade do equilíbrio, é um desafio que tem aqui. Tá? Equilibrar o racional e o emocional. Então não é agir de forma totalmente emocional, mas também não é agir de forma totalmente racional em relação ao outro. É tentar equilibrar essas duas coisas para que vocês possam caminhar, tá? O Rei de paus aqui e o 9 de ouros também me mostra que nós estamos falando de duas pessoas muito fortes, né? Você e essa pessoa que você mentalizou. Duas pessoas de personalidade muito forte, duas pessoas autênticas, duas pessoas líderes, né? Provavelmente você tem um quê de liderança dentro da relação, mas essa pessoa também tem.
Então eu vejo duas pessoas muito fortes, né, tentando lidar aí com essas questões amorosas de uma forma racional, e isso pode ser um grande desafio aí para vocês, tá? Porque assim, quando geralmente uma pessoa tem mais esse instinto para líder e a outra é mais uma rainha de ouros, vamos dizer assim, né, que é uma pessoa que não tá ali para liderar, aí fica meio que, né, mais fácil, vamos dizer assim. Agora, quando é duas pessoas, né, uma pessoa que tem esse poder, essa independência, esse autocontrole, e a outra pessoa que tem essa postura de líder do rei de paus, aí, né, gente, dois líderes batendo de frente ali, aí pode complicar um pouquinho a situação. Então, esse daqui eu vejo que também pode ser um grande desafio para vocês, tá? Lidar com essa questão da liderança dentro da relação, sabendo que não tem problema, os dois podem ser líderes, né? Mas vocês precisam saber encaixar as situações nisso daí, para que isso não gere o quê? Conflito, né? Para que fique algo harmonioso entre vocês, tá? E o outro desafio, como eu disse antes, lembrando sempre, equilibrar emoção e razão, para que as coisas possam fluir, tá bom? Na conclusão saiu o Pajem de Espadas. O Pajem de Espadas é uma carta que traz desafios, né, gente? Não é uma carta aí muito facinha, não. Então eu diria para vocês que na relação de vocês, vocês podem ter alguns desafios, né? Na relação ou nesse envolvimento que você tá tendo, tá? Podem aparecer alguns desafios que vocês terão que lidar. Só que é importante lembrar que vocês têm que lidar com maturidade, porque o Pajem ele é muito imaturo, né, gente? Então ele nos lembra de que para algumas situações aí vocês precisam ter maturidade para saber lidar, porque senão complica a situação, né? Então lidem com os desafios, com as coisas que podem aparecer para vocês de forma madura, tá? Com essa pessoa aí que você mentalizou, não se esqueça disso. Bom, a carta de conselho foi o 9 de copas. Interessante que saiu 2 noves aqui, né? Foi só o 9 que se repetiu, né, gente? Foi só o 9, saiu 2 cartas de número 9. Bom, mas o que quer dizer esse 9 de copas aqui em relação a um conselho? Ela é uma carta que diz para você buscar satisfação, buscar prazer na sua própria companhia, tá? Sem depender do outro para isso. Ah, mas então eu vou ficar sozinho o resto da minha vida porque eu não posso... Não, não é isso, tá, gente? Eu tô falando de dependência. Porque às vezes a gente coloca a nossa satisfação, a nossa alegria nessa dependência do outro. Ah, se eu estou com o outro, né, eu tô bem, eu tô feliz. Se eu não estou com o outro, eu não tenho mais sensação de prazer nenhum, eu não tenho mais alegria, eu não tenho satisfação. Então essa carta ela nos lembra disso, tá? Da importância de encontrar esse prazer e essa satisfação na nossa própria companhia, de saber lidar com isso daí. Outra coisa aqui bem interessante, né? Porque como saíram 2 cartas de número 9, eu diria para vocês também tomar um pouquinho de cuidado com a questão do emocional de vocês, tá? Então, às vezes, essa sensação de que tá faltando algo pode trazer uma certa melancolia, né? Pode te deixar mais emotivo na situação. Então, cuida um pouquinho disso daí também, tá? Para que você não entre aí numa depressão ou algo do tipo, tá, gente? Porque é bem complicada a situação, né? Então, tente encontrar esse prazer na sua própria presença, né? Tente encontrar essa alegria aí dentro de você para que você possa viver, né? Vamos dizer assim, porque tem muita gente que para de viver quando perde o outro. Então, essa carta vem te lembrar disso daí, tá bom? É isso então, pessoal, para quem se conectou aqui com a opção de número 1, um excelente dia para vocês. Vamos agora para quem se conectou aqui com a opção de número 2, vamos lá. Primeira carta que eu vou tirar aqui é a carta que represente a sua energia em relação a essa pessoa que você está mentalizando. 2 de ouros. A energia dessa pessoa que você... Oh, peraí, gente. A energia dessa pessoa que você está mentalizando em relação a você.
10 de espadas, a situação de vocês. Três de copas, pajem de espadas e 9 de copas. Os desafios que envolvem essa relação, ou esse envolvimento, né, de vocês. Dez de copas, 2 de paus e rei de copas. A conclusão da tiragem. Cavaleiro de paus. E um conselho. Seis de paus. Vamos lá então para quem se conectou aqui com a opção de número 2. Bom, gente, eu vejo você em relação a essa pessoa, você até tá bem, né? Aqui o 2 de ouros me sugere uma energia boa. Como se você estivesse num momento muito equilibrado, assim, em relação a essa pessoa, sabe? Eu te vejo num certo equilíbrio, como se você tivesse alcançado esse equilíbrio em relação ao outro, né? Talvez você já viveu momentos mais complicados, mas esse momento agora eu vejo você meio que alcançando esse equilíbrio nesse 2 de ouros aí. Então eu vejo você sabendo lidar bem com a situação. Já essa pessoa em relação a você saiu uma carta muito difícil, que foi o 10 de espadas. É uma carta complicada, uma carta de sofrimento, uma carta de dor, uma carta de alguém que se coloca como vítima diante de você, tá? Então é uma carta difícil, né? Não sei o que aconteceu aí no caso de cada um de vocês, mas é uma energia um pouco complicada, tá? Como se essa pessoa realmente, de alguma forma, tivesse se sentido injustiçada ou algo do tipo aí. Na situação, saíram cartas bem interessantes aqui. 3 de copas, pajem de espadas e 9 de copas. Bom, gente, são cartas que trazem energia de prazer, de satisfação, mas ao mesmo tempo traz energia de desafios, né? E também de terceiros que podem estar envolvidos. Então aqui eu vejo que a situação de vocês pode envolver coisas emocionais de ambos, né? Quando eu digo coisas emocionais, é coisas do coração de vocês, tá? Tipo assim, coisa que talvez precisa ser trabalhada ali, porque esse pajem de espadas não saiu ali no meio à toa, não. Pode ter alguns desafios que vocês precisam enfrentar nesse quesito emocional, tá? De ambos os lados, tanto no seu quanto no dele. Mas também o 3 de copas pode me trazer a energia de uma terceira pessoa envolvida aí. Nesse desafio, nessa relação, né? Então aqui me traz a necessidade de olhar mais um pouquinho para suas questões emocionais e trabalhar elas. E talvez vocês estejam vivendo esse momento aí, de olhar para esses desafios com outros olhos, né? De enxergar esses desafios de um jeito diferente, de ver aquilo que precisa ser mexido. Então talvez esteja vivendo esse momento, principalmente essa pessoa que você mentalizou pode estar num momento muito forte em relação a isso, tá, gente? Para estar numa energia de 10 de espadas aqui, provavelmente está mexendo muita coisa aqui, ó. Tem muita coisa sendo mexida ali, por isso essa pessoa pode estar nessa energia aí, tá bom? Agora, os desafios em relação a vocês, saiu o 10 de copas, o 2 de paus e o rei de copas, né? Eu vejo que esse rei de copas aqui, ele tá passando muita insegurança, né? Provavelmente é uma pessoa que pensa muito antes de realizar algo. Por quê? Porque se sente inseguro. Eu vejo que um dos desafios dessa pessoa em relação a você é a insegurança, tá? Como se a pessoa ficasse muito naquele momento do planejamento, mas que a pessoa não agisse de fato, sabe?
Tipo, planeja, mas não age, não faz as coisas acontecerem porque se sente insegura. E essa insegurança é rei de copas, né, gente? Essa insegurança, ela vem das emoções. Coisa que eu já disse aqui na situação, né? Que pode estar sendo mexido aí nesse momento agora. Então eu vejo sim uma certa insegurança, saiu 10 de copas aqui. Essa insegurança tem relação direta com a área emocional e pode ter questões familiares envolvidas. Tá? Então tá vendo que sempre tem outras pessoas envolvidas? Aqui fica parecendo que tem questões familiares nessa pessoa que você mentalizou, que não foram bem trabalhadas e que hoje meio que bagunça o emocional dessa pessoa, tá? E a pessoa se sente insegura de algumas coisas. Então é aquilo, não consegue dar passos na vida, né? Porque tem questões emocionais profundas que precisam ser trabalhadas. E essa pessoa tá num momento complicado, né? De já vivendo algumas questões aí, já trabalhando algumas coisas, mas olha, o negócio é bem mais embaixo, tá, gente? É aquilo que eu falo pra vocês, né? Às vezes a gente conhece a pessoa, mas você não consegue enxergar isso daqui muitas vezes, né? Essas questões emocionais profundas aí. Não é todo mundo que chega falando essas coisas, não é todo mundo que se abre. Então o tarô, ele mostra realmente aquilo que está oculto, né? E que muitas vezes a gente não consegue enxergar, porque a gente vê o outro só de forma superficial. Então aqui me fala disso, tá? De um momento complicado para essa pessoa, do trabalho. Gente, voltando aqui, meu celular tinha parado de gravar, vocês acreditam? Parou de gravar do nada. Aí quando eu olhei pra cima aqui, não tava gravando. Falei, oh, meu Deus, mas vamos lá, vou continuar falando aqui o que eu tava falando pra vocês. E eu já tinha falado tudo, mas faltou essas duas cartas aqui, né? Bom, como carta de conclusão dessa tiragem aqui, então, saiu o Cavaleiro de Paus, tá? O Cavaleiro de Paus me fala o quê, gente? Me fala de que uma situação ainda pode mudar, vamos dizer assim, que uma situação ainda pode se movimentar, que coisas novas podem acontecer, né? É uma carta de movimento. Então eu acredito que essa situação do jeito que tá, provavelmente não vai ficar, tá? As coisas ainda devem dar uma remexida, uma mudada aí, né? Como eu disse, tem movimentação aí para acontecer ainda, tá? Então, tente respeitar o tempo dessa pessoa, principalmente se essa pessoa estiver calada, não estiver falando com você, tá? Porque não tá num momento muito fácil ali, então respeita esse momento, respeita a pessoa ali na dela, porque as coisas ainda irão se movimentar, tá bom? Bom, e a carta de conselho saiu aqui, o 6 de paus, né? Foi nessa carta aqui que eu ia falar pra vocês que eu vi que não tava gravando. Bom, gente, o 6 de paus aqui como carta de conselho é uma carta boa, né? Vamos dizer assim, o 6 de paus é uma carta maravilhosa, mas é uma carta também que nos lembra de não ficar fazendo o quê? Colocando o outro no pedestal, sabe? Muitas vezes a gente tem uma certa atitude de colocar o outro como nossa, né? Então, peraí, calma, reflita, né? Será que você não tá colocando o outro aí dessa forma, como se fosse num pedestal aí, maior que tudo na sua vida? Qual a importância que essa pessoa tem na sua vida e na sua história? Aí você pode me falar, nossa, é muita, né? Que lindo, gente, ótimo que a pessoa tenha essa importância na sua vida. Mas cada coisa tem o seu lugar. E muitas vezes a gente pode colocar o outro como tudo. Aí quando a gente perde o outro, a gente quase morre, né? Porque o outro era tudo. Ele não estava ali, né, dividido com outras coisas. Então é importante refletir sobre isso daqui também, tá? Sobre esse 6 de paus. Outro aprendizado que o 6 de paus nos dá é de fazer com que a gente trabalhe um pouco a questão do nosso orgulho também. Muitas vezes, diante de algumas situações, a gente pode se sentir, tipo, muito orgulhoso em relação a algumas coisas, não querer dar o braço a torcer, achar que tá sempre certo. Então, esse daí é um outro aprendizado que o 6 de paus nos traz, tá? A ter mais humildade. Mesmo que você acredite que você sabe de tudo, né? Ter mais humildade aí para ouvir os outros e para entender as coisas, tá bom? Então é isso, pessoal, para quem se conectou aqui com a opção de número 2, um excelente dia para vocês. Vamos agora para quem se conectou aqui com a opção de número 3, vamos lá.
Mentalize a pessoa. Eu vou começar tirando uma carta que represente a sua energia em relação a essa pessoa que você mentalizou. Cavaleiro de Paus. A energia dessa pessoa que você mentalizou em relação a você. Quatro de Ouros. A situação de vocês. Arcano da Roda, 2 de Paus e 6 dias de Paus também. Os desafios que envolvem essa relação ou esse envolvimento. Seis de Copas, Rei de Ouros. 8 de Paus. Carta de conclusão. Ás de Paus e carta de conselho. Ás de Ouros. Vamos lá então para quem se conectou aqui com a opção de número 1. Gente, aqui é o seguinte, a sua energia em relação a essa pessoa saiu o Cavaleiro de Paus, né? Nossa, muita energia, né? Muita energia em relação ao outro, muito desejo, né? Talvez você tenha muita vontade aí de estar junto de alguma forma. Eu vejo uma energia bem forte do fogo ali, né? De você em relação a essa pessoa. Então é muito desejo, muita atração, muita intensidade é a palavra. Dessa pessoa em relação a você, eu vejo a pessoa mais fechada. O 4 de Ouros, ele me mostra a pessoa bem fechada em relação a você. Como se a pessoa realmente estivesse nesse momento de que não tá para se abrir, né? Talvez a pessoa não esteja nem falando com você, ou se está falando, você tá sentindo que a pessoa tá dessa forma. Porque aqui, independente se o seu caso é você tá junto com a pessoa ou não, tá, gente? Aqui me mostra a energia do momento. Então, a energia do momento dessa pessoa em relação a você é essa coisa mais fechada, tá? Como se a pessoa realmente não estivesse conseguindo se abrir, não estivesse conseguindo compartilhar com você de alguma forma. A situação me traz o arcano da roda, o 2 de Paus e o 6 de Paus, né? A roda me traz movimentação. Nesse momento agora, algumas coisas podem estar se movimentando, algumas coisas podem estar mudando para vocês. E é o seguinte, às vezes pode até parecer que não está mudando nada. Pode parecer que a situação está parada. Saiu 2 de Paus do lado aqui, né? Então é como se você olhasse para a situação e você não visse movimentação nenhuma. Mas a roda está aqui para nos dizer que as coisas estão acontecendo, tá? Independente se você está sentindo isso ou não. É como eu sempre falo, muitas vezes as coisas estão sendo trabalhadas ali no espiritual e a gente não tem nem consciência disso. Então tem que ter muita atenção a isso daí, tá? Então eu vejo que a situação no momento agora é de mudanças, né? Mudanças, coisas acontecendo, coisas sendo planejadas, como se vocês tivessem até que replanejar algumas questões, né? O vizinho começou a fazer barulho, gente. Desculpa aí, tá? Se vocês estão ouvindo. Mas é isso, então eu vejo até algumas questões tendo que ser trabalhadas novamente, porque algumas mudanças aí aconteceram, né? E é o seguinte, o 6 de Paus aqui é uma carta que me mostra até algumas mudanças boas vindo por aí, tá? Então eu diria aqui no momento que esse arcano da roda da fortuna com o 2 de Paus e com o 6 de Paus pode me dizer que pode vir coisas boas por aí nesse momento agora, tá? Então, algumas coisas que estão mudando, algumas coisas que estão sendo movimentadas ali, pode trazer uma situação melhor para vocês, tá? Então, aqui tem sim
a previsão de que algo melhor possa vir. Os desafios, saiu o 6 de copas, o rei de ouros e o 8 de paus. Aqui esse rei de ouros junto com esse 6 de copas, gente, me trouxe muita sensação de que tem algo do passado dessa pessoa mal resolvido, tá? Como se houvesse alguém do passado que ainda fizesse parte do coração dessa pessoa aí que você mentalizou de alguma forma. Então eu vejo algumas questões, talvez essa pessoa esteja tão fechada nesse momento agora, porque ainda tem coisa do passado ali que não está muito bem resolvida. 6 de copas me traz essa energia, né, da pessoa muito nostálgica em relação a algo do passado. Então me veio muito forte essa questão de algo do passado que não foi resolvido ainda, que tá ali, ó, precisando, sabe, dar aquele ponto final, vamos dizer assim, para que coisas novas comecem a fluir. Então, talvez até essa situação do momento agora de estar mexendo em algumas coisas possa ter relação com isso daí, tá? Mas eu vejo isso, vejo que ainda tem alguém do passado que pode estar no coração dessa pessoa aí que você mentalizou, e isso pode sim ser um grande desafio. Outro desafio que eu vejo aqui é a ansiedade. A ansiedade de querer que tudo se resolva logo, de querer que as coisas sejam muitas vezes aí do jeito que você quer, no tempo que você quer, né? Então eu vejo uma energia de ansiedade muito forte aqui também e que de alguma forma pode atrapalhar. Então esse é um dos desafios que você tem também para lidar aí, tá? Então o primeiro desafio é essa pessoa que precisa ainda curar coisas do passado ali no coração, e o segundo desafio é a ansiedade. O querer que tudo se resolva do dia para a noite, não é assim que as coisas acontecem, tá bom? Carta de conclusão, Ás de Paus. O Ás de Paus, ele sempre traz coisas novas, né, gente? Lembra que eu falei que aqui na situação já fica parecendo que pode vir mudanças positivas? Então, o Ás de Paus também me fala disso, tá? Que pode vir coisas novas e coisas boas para vocês. Então, se prepare para o novo que está vindo aí, mas é importante deixar o coração aberto. Porque se você não permite que essas mudanças aconteçam, o novo não pode vir. Eu sempre falo isso, né? Que para o novo vir, algumas coisas precisam ficar para trás. Só que para essas coisas ficarem para trás, você tem que estar muito leve, né? Você não pode estar apegado a elas. Então, se você libera, se você solta para o universo, você então pode seguir em direção a coisas novas. Então é importante isso daí, tá? Então a conclusão é: coisas novas estão por vir, novas ações, novas atitudes, tá? E coisas boas. Mas você precisa permitir com que isso aconteça. Fazendo o quê? Não se apegando àquilo que está passando, àquilo que está ficando para trás, e permitindo com que as mudanças aconteçam. Carta de conselho, Ás de Ouros. Coloque os seus pés no chão. O conselho para você hoje é esse. Lide com a realidade. O Ás de Ouros, ele nos chama para a realidade. Fala, ó, coloca o pezinho no chão aí e trabalha com a realidade. Não trabalha com achismo, não trabalha com, né, eu acredito, não. Trabalha com fatos, trabalha com a realidade. Esse é o conselho para você. Então, diante da relação que você tem com essa pessoa, ou do envolvimento, ou seja lá aquilo que vocês tenham, você precisa colocar os seus pés no chão e lidar com a realidade. Olhar para a sua situação de uma forma realista. Não é ficar criando coisas, ou imaginando um conto de fadas. Não, né, gente? É colocar os pés no chão e lidar com fatos. E não com achismos que não faz sentido nenhum. Tá bom? Então é isso. Para você que se conectou aqui com a opção de número 3, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aí no vídeo para ajudar o nosso canal a crescer. Se inscrevam no canal. Fiquem todos com Deus. Um beijo e tchau!